Aí, mais uma vez estamos aqui com os irmãos trazendo uma aula da escola dominical sobre a classe de Hebreus, agora no capítulo 3. Capítulo 3 que vai falar sobre, fazendo uma comparação entre Jesus e Moisés. O autor já apresentou Jesus lá no primeiro capítulo como a exata expressão do ser de Deus. Também o apresentou como Deus homem, que realizou a salvação. Ele é o autor da nossa salvação e garantiu essa salvação aos seus eleitos. Também, já no capítulo 2, o autor asseverou que Jesus é superior aos anjos e fez uma advertência quanto ao perigo de rejeitar a Jesus, pois só Jesus pode salvar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Convido os irmãos a que abram aí as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3. Vamos ler. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Até do versículo 1 ao versículo 6, primeiramente vamos fazer alguns comentários. A primeira coisa interessante a mostrar é que o autor de Hebreus chama os seus leitores de santos irmãos. Santos irmãos, ele aqui está estabelecendo uma fraternidade, na verdade uma dupla fraternidade. Eles são irmãos porque pertencem ao mesmo povo, e são irmãos também porque todos aceitaram que Jesus Cristo era o Messias. Então há uma integração, há uma fraternidade estabelecida aqui pelo autor, né? Outra coisa também muito interessante é que ele diz que os irmãos são participantes do chamado celestial. Participantes do chamado celestial. Esses irmãos foram chamados de santos, que significa separados, e eles são participantes do chamado celestial, ou seja, da eleição. Eles são eleitos de Deus. Eleitos de Deus. E aí, tendo em vista essa separação e esse chamado, essa eleição e esse chamado, é que o autor faz então mais uma invectiva, dizendo: fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem o pensamento de Jesus, ou seja, não permita que absolutamente nada venha a embotar, venha a atrapalhar a sua visão, a visão que você tem de Jesus Cristo. E aí ele fala que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo e sumo sacerdote é muito interessante, porque aqui ele está juntando duas figuras da Bíblia, né?
no Novo Testamento, o apóstolo, e no Antigo Testamento, o sumo sacerdote. Moisés representa a antiga revelação e Jesus é a nova revelação, a revelação plena de Deus, como ele já tinha falado lá no capítulo 1, é a exata expressão do seu ser. Havendo Deus falado outrora de várias formas aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos falou através de Cristo, do seu Filho. Então, Jesus é apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que era enviado e trazia uma mensagem de Deus aos homens. Já o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, qual era o papel principal do sumo sacerdote? Levar as ofertas dos homens a Deus. E Jesus, então, sintetiza essas duas figuras em si mesmo. Ele tanto traz uma mensagem de Deus aos homens, a mensagem de salvação, a plenitude da salvação para os homens, como ele mesmo providencia os meios dessa salvação através de si mesmo, através da sua morte e ressurreição. Daí então porque Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo, Novo Testamento, sumo sacerdote, Antigo Testamento, as duas coisas estão ligadas. Uma está complementando a outra, uma está trazendo a plenitude da outra. Não existe oposição entre Novo Testamento e o Antigo Testamento. Não existe. Não é? E então, a ordem é que fixar, né, como eu já falei, fixar os pensamentos no apóstolo e sumo sacerdote que é Jesus, porque o autor desejava que os destinatários não desviassem sua atenção de Jesus, que afastassem do pensamento tudo aquilo que estava perturbando e embotando a sua percepção do Messias. Aí então o autor faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Ora, Moisés era a figura mais importante da história judaica. Moisés foi aquele que conduziu o povo do Egito após libertá-lo daquele período de escravidão. Terrível escravidão sob os egípcios. E então, Moisés, Deus utilizando Moisés conduz o povo para até a fronteira de Canaã, né? Moisés mesmo não entra na terra, mas ele conduz o povo, recebe a lei, estabelece todo aquele aparato legal escrito lá no Pentateuco, as leis civis, as leis penais, as leis cerimoniais, as leis religiosas, as leis sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, sobre a pureza, sobre a impureza. Todo o aparato que faz com que aquele povo amorfo se transforme numa nação, tudo isso é feito através de Moisés. Então Moisés é de longe a principal figura da história judaica. Entretanto, o autor é claro em dizer que Jesus é maior do que Moisés. Maior do que Moisés. Então isso é obviamente um choque muito grande para os judeus. E aí ele faz a comparação mostrando que Jesus é maior do que Moisés através da fidelidade. Ele diz que ambos foram fiéis. Moisés foi fiel.
Agora, e Jesus também foi fiel. Agora, qual é a diferença? Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, enquanto Jesus foi fiel como filho sobre a casa de Deus. Além disso, o próprio autor diz na sua carta que Moisés, que Jesus, ele é o construtor da casa. Ele é o construtor da casa. Então, o construtor da casa tem maior glória do que a própria casa, né? E então, o autor deixa claro que Jesus não é mais um dos muitos profetas que existiram na história de Israel. Não, ele é o Filho de Deus. E essa questão de filho é uma coisa muito interessante. C.S. Lewis, ele tem um argumento bastante interessante no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte, que toda coisa que é criada é inferior ao Criador. Então, por exemplo, o escultor, por melhor que ele seja, um Michelangelo, né? Esculpiu uma estátua belíssima de Davi, uma estátua de Moisés e tal. No entanto, a estátua não tem vida. Necessariamente ela é inferior ao Criador. A tela que um pintor executa, ele pinta aquela tela belíssima, mas não tem vida. É inferior ao pintor, ao Criador. Toda obra criada é inferior ao Criador. No entanto, o filho de qualquer pessoa é igual ao seu pai e à sua mãe, em termos de que tem vida, é um ser humano, participa dos mesmos atributos que o seu pai e que sua mãe. E então, assim, o autor ao dizer que Jesus é Filho de Deus, ele está dizendo claramente que ele é o próprio Deus. E aí ele fala sobre a casa, né? Que é essa casa? É o templo de Jerusalém? Essa casa é o templo de Jerusalém, aquele edifício majestoso, pomposo, grandioso? Não. Os judeus até pensavam que a casa de Deus era o templo de Jerusalém. Entretanto, o autor de Hebreus é claro em dizer que não. Essa casa somos nós, os crentes, a igreja, aqueles que se apegam firmemente à confiança e à esperança em Jesus Cristo. A igreja, ela é uma só. Interessante que o texto não fala de casas de Deus, fala só de uma casa. Uma casa, que é a igreja, que é composta de judeus e de gentios. Junto com essa mensagem dessa unidade, mostrando que em Cristo não existe mais separação entre judeus e gentios, e é nesse aspecto que Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus salva o americano, salva o canadense, salva o brasileiro, salva o argentino, salva o africano, salva o europeu, salva o japonês, salva o indonésio, salva o chinês, salva pessoas de todos os povos, línguas e nações. É nesse aspecto que Paulo nos fala nas suas cartas sobre que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, então, o autor de Hebreus também traz essa mesma verdade, traz essa mesma mensagem. Só há uma casa, a igreja,
aqueles que creem que Jesus é o Salvador, e essa casa é formada por gentios e por judeus, porque a questão genética já não tem mais nenhuma importância. A única importância que tem é ter a fé que Abraão teve, e aí todos são então filhos de Abraão. E a glória da igreja então é conhecer Jesus. Conhecer Jesus e permanecer, perseverar. A mensagem é uma mensagem de constância e perseverança na fé em Jesus Cristo. Então, aí ele fecha esses primeiros 6 versículos, e fechando, falando sobre essa mensagem de perseverança, ele abre mais uma mensagem de advertência. Vamos ler aí o restante do capítulo, a partir do versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Essa é a segunda advertência das muitas que o autor vai fazer contra a incredulidade, contra a dureza do coração para os seus leitores. Então o autor lembra 2 episódios históricos que aconteceram com o povo sob a liderança de Moisés. Foram 2 rebeliões ocorridas. A primeira em Massá. O nome Massá significa tentação. Vocês podem ver isso, o relato disso em Êxodo, no capítulo 17, dos versículos de 1 a 7. E Meribá. Meribá significa provocação. O texto que trata sobre isso está em Números, no capítulo 1 Números capítulo 20, versículos 1 a 13. Massá, no início das peregrinações. Meribá, no final dos 40 anos. Tentação e provocação. E interessante é que o autor ele lembra esses episódios históricos através da citação de trechos do Salmo 95, dos versículos de 8 a 11. Massá
incredulidade no início das peregrinações. Meribá, incredulidade no final dos 40 anos. Durante 40 anos, diz o texto bíblico, esse povo estava tentando a Deus, desobedecendo, sendo teimoso, incrédulo, reclamando, murmurando contra Deus, murmurava contra Moisés, murmurava contra Arão, murmurava contra Deus, desafiava Moisés, né? Teve aquela rebelião de Coré, teve muitos episódios. E aí Deus decidiu, esse povo é um povo rebelde, incrédulo, e todo ele vai perecer no deserto. Somente a geração seguinte é que vai entrar na terra prometida. Toda geração, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração, morreu no deserto, à exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Então, e o interessante é que eles vivenciavam milagres o tempo todo. O tempo todo eles estavam vendo milagres. A nuvem que os cobria não permitia que o sol os molestasse. A coluna de fogo que iluminava o acampamento durante a noite. As roupas que não envelheciam. As sandálias que não se desgastavam. Né? As codornizes que foram mandadas por Deus, o maná que era providenciado por Deus dia após dia, tudo isso eles estavam vendo durante 40 anos. No entanto, coração duro, empedernido e incrédulo. No texto fala sobre tentar a Deus. Tentar a Deus, segundo o dicionário bíblico, diz que significa verificar quão longe alguém pode ir na desobediência a Deus. Então, é uma desobediência premeditada, fruto de um coração incrédulo, duro, empedernido, incrédulo. E o finalzinho do texto bíblico, ele faz uma advertência contra para esses irmãos a quem ele dirige essa carta, que estavam intentando voltar para a antiga fé, e ele diz: não incorram na incredulidade. Não incorram na incredulidade, porque por causa da incredulidade, toda aquela geração ficou no deserto, morreu e seus cadáveres ficaram no deserto. E aí ele lembra, Moisés e Jesus foram fiéis. O povo do Êxodo foi infiel e não entrou na terra prometida. E então ele faz essa exortação: permaneçam fiéis e não se deixem enganar pelo que os olhos veem, nem se deixem seduzir pelo pecado. Nós somos seres concretos, nós somos seres emocionais, temos nossas necessidades, temos as coisas que nos agradam mais e tal. Então é o que na versão Almeida Revista e Atualizada é chamado de concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, essas coisas que nos tentam. E ele diz: permaneçam fiéis, não se deixem enganar pelo que os olhos veem e nem se deixem seduzir pelo pecado. A outra exortação é uma exortação comunitária, de que cada um se encoraje uns aos outros. Cada um deve encorajar o outro, cada um deve sustentar o outro, cada um deve animar o outro, para que
não haja um esfriamento da fé. A igreja é um corpo. Cada pessoa tem a sua, cada membro desse corpo tem a sua função. E todos nós devemos agir conjuntamente para um fortalecimento mútuo, para um engajamento mútuo, para uma animação, cada um animando uns aos outros, sustentando uns aos outros, encorajando uns aos outros. A incredulidade, meus irmãos, é o pecado que não pode ser perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é a incredulidade. Porque se crer que Jesus é o Senhor e Salvador, é o ponto de partida para a salvação, se a pessoa não crê que Jesus é o Senhor e Salvador, como é que pode haver salvação? Impossível, portanto, haver salvação se uma pessoa é incrédula. E aí nós vamos ver, meus irmãos, um pequeno resumo do que foi visto até agora, desde o início até o presente momento. Não é? Primeiro, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Deus homem realizou a salvação de seus eleitos e é superior aos anjos. Também, Jesus, superior a Moisés, foi fiel como filho na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, composta por gentios e judeus, e Jesus é o Filho de Deus. Advertência: não sejam rebeldes como Massá e Meribá. Apesar dos milagres, o povo foi incrédulo, toda geração pereceu. Não tentem a Deus, permaneçam firmes na fé, encorajem-se uns aos outros. A incredulidade é o pecado que não pode ser perdoado. Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, acione lá o sininho, comente, faça comentários sobre as nossas aulas, para que a gente possa melhorar, né? E também divulgue, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus, com as pessoas que você conhece, que porventura não estejam tendo aulas de escola dominical. Que Deus nos abençoe.